Gálatas 5, de 1 a 15. Você pode deixar a sua Bíblia aberta para nós olharmos um pouco para esse texto. Gálatas 5, de 1 a 15. Enquanto você vai abrir, queria fazer uma introdução a esse texto, né? Esse texto de Gálatas, né, essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela é uma carta muito, mas muito dura. E eu recomendo, se você está precisando de alguma disciplina, leia essa carta, porque de fato ela é uma carta muito dura. Diferente, por exemplo, da carta aos Filipenses, que Paulo ele escreve mais com amor, mais com carinho. Não que ele não escreva aqui com amor, ele está escrevendo assim com amor. Mas agora a carta aos Gálatas, de fato, é uma carta de exortação. E é muito bom, irmãos, quando nós lemos cartas assim, quando nós lemos essa carta aos Gálatas, porque move muito de fato o nosso coração. Porque hoje em dia, o que nós temos visto sobre o que as pessoas dizem sobre o que deve ser a igreja é totalmente contrário àquilo que nós vemos na palavra do Senhor. Eu tenho agora que o Twitter, né, o X, ele foi bloqueado no Brasil. Eu tenho entrado de vez em quando naquela rede social do Instagram agora. Se nunca viu, tem o Threads, alguma coisa assim, que é o Twitter do Instagram. E é interessante porque eu gosto de entrar nessas redes sociais para ver o que as pessoas pensam. Praticamente eu só entro, fico ali 2, 3 minutinhos, vejo algumas postagens para ver o que as pessoas pensam sobre igreja, sobre Deus, sobre o que de fato deve ser o Evangelho. E a gente encontra muita heresia mesmo, muito erro teológico, que as pessoas pensam totalmente contrário ao que de fato a Escritura é. E hoje em dia é difícil você achar uma igreja que não seja uma igreja como eles denominam, como uma igreja inclusiva. Eles dizem isso, né? A igreja deve ser uma igreja inclusiva. Não precisa entrar em detalhes aqui, mas obviamente essas igrejas têm adotado uma postura de ser uma igreja inclusiva, aceitando todo tipo de pessoa na igreja e não as ajudando a lutar contra os seus pecados. O problema não é aceitar as pessoas, o problema é que não há a pregação do Evangelho fiel, não há a pregação do Evangelho da santidade. Eu compartilhei esses dias num grupo, né, um artigo de uma mulher católica, teóloga, que ela dizendo, né, contra Efésios 5, em que diz que a mulher deve ser submissa ao homem. E é um artigo, né, na verdade uma conclusão, um TCC de 277 páginas contra Efésios 5, contra textos de Gálatas também, e contra a editora, que é a editora Fiel, que tem os seus livros sobre, contra, na verdade, o feminismo. Ela está acusando ali esses textos, dizendo que eram textos para aquelas pessoas e não para nós. Mas quando nós olhamos para a Escritura, e quando nós olhamos para textos como esse texto de Gálatas, como o texto de Efésios, nós devemos interpretar como textos para nós, não como textos só para aquelas pessoas. Mas de fato, essas cartas também são endereçadas para a nossa igreja. E a mesma coisa que Paulo falou para os Gálatas, para os Efésios, para os Filipenses, também ele fala para nós hoje em dia. Essas igrejas dizem assim: Cristo nos libertou, e se Cristo nos libertou, eu posso ser quem eu quiser ser, porque agora eu sou livre. Então eu posso fazer o que eu bem entender, não preciso fazer o que a palavra de Deus me manda, porque agora, se Cristo me libertou, quer dizer que eu sou livre. Que nem uma música que era muito cantada há um tempo atrás, né, que diz assim: livre para correr, livre para dançar, livre para não sei o que lá.
música divertida que o pessoal até pulava e cantava e dançava e tudo mais, mas não é aquilo que nós vemos na Escritura do que realmente é a liberdade que enxergamos na palavra de Deus. Esse texto que nós vamos ver hoje então, de Gálatas 5, vai nos responder então o que é a liberdade de fato que Cristo deu para nós. Qual é essa liberdade que Cristo então nos deu? Vamos olhar então primeiramente os versículos de 1 a 6, sobre a liberdade então de Cristo. Versículos de 1 a 6, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Muitos utilizam então esse texto, esse primeiro versículo, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para dizer o seguinte: está vendo? Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. Mas qual é esse tipo de liberdade que a graça de Cristo nos trouxe? O texto nos diz que é a liberdade da lei. Deus nos deu a liberdade de cumprir a lei, de ser salvo pela lei. E não significa que nós não devemos continuar obedecendo o princípio da lei, mas que Cristo nos trouxe a liberdade de sermos salvos, de usarmos a lei para justificar então as nossas vidas. Não é a libertinagem e nem mesmo o legalismo. A liberdade leva a permanecermos firmes em Deus, a lutarmos contra a nossa carne. A liberdade do medo e a liberdade da condenação da lei, ela é então tirada. Na verdade, o medo e a condenação da lei é nos tirada e nos traz a liberdade pelo Evangelho para obedecer a Deus e não a satisfazer a nossa própria carne. Os versículos 2 e versículo 3, ele diz sobre a circuncisão, porque o que estava acontecendo naquela época era que os judeus estavam infiltrando na igreja, se diziam cristãos, porque a igreja estava crescendo naquela época. Eles então estavam se infiltrando na igreja, dizendo assim: não, a gente acredita em Jesus, mas a gente quer continuar seguindo a lei de Moisés. E não só seguir a lei de Moisés, mas nós queremos obrigar os gentios a também seguirem a lei de Moisés e fazerem exatamente as coisas que nós fazemos. Eles queriam continuar como judeus, mesmo se nomeando como cristãos. E o que estava acontecendo então é que eles estavam obrigando as pessoas a circuncidarem. E Paulo está dizendo: nem a circuncisão e nem a incircuncisão agora tem valor algum. Quando nós vemos lá em Atos, a igreja ela toma essa decisão naquele concílio, dizer: olha, vocês não precisam mais circuncidar, mas o que vocês precisam é se abster das paixões imorais. Cristo nos chamou para esse tipo de liberdade. Ele está dizendo que se as pessoas voltarem então a obedecer à lei, eles então estão caindo na graça. E aqui alguns dizem, né? Está vendo? É a perda da salvação. Esse cair da graça é a perda da salvação. Não, não é a perda da salvação. Quando nós olhamos lá para Hebreus 6, nós vemos claramente que na verdade é porque as pessoas nunca foram salvas. As pessoas não tiveram uma fé salvífica para as suas vidas e ainda confiam a sua salvação
por meio da autojustiça. Ele encerra então dizendo que a nossa certeza da salvação vem por meio da fé, aquilo que nós não vemos. A certeza da salvação e a salvação vem então por meio da fé. É algo com certeza e não algo incerto. Portanto, a circuncisão ela é inútil para a nova aliança, assim como qualquer lei ela é inútil na nova aliança, porque nós estamos agora debaixo da graça. Mas alguns dizem, não, e agora que nós estamos debaixo da graça, na lei da graça, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Pelo contrário, agora que você é livre para obedecer ao Senhor, agora você é livre para obedecer a Cristo. Ele encerra no versículo 6, dizendo, porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa palavra atuar, ela pode ser interpretada como energizar. A fé, ela energiza, ela atua pelo amor, não mais pela lei, não mais pela uma obediência da lei, mas agora pelo amor em Cristo Jesus e ao próximo. E é isso que então Cristo nos libertou. Versículos de 7 a 12 então nos mostra sobre a libertinagem dos falsos mestres e a condenação de falsos mestres. Versículos de 7 a 12, vamos ler, diz assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecendo a verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Como eu disse, a carta aos Gálatas é uma carta muito forte. Ele está dizendo aqui, olha, por que vocês deixaram rapidamente de correr? Vocês estavam correndo bem. E a ideia da corrida aqui é, vocês estavam vivendo a vida do Evangelho, estavam vivendo bem, mas logo foram influenciados por falsos profetas, por falsos mestres, e em pouco tempo vocês passaram a seguir aquelas pessoas. O que nós vemos na Escritura, nessa carta aos Gálatas e em outras cartas também, é muito parecido com o que tem acontecido atualmente. É muito parecido com o que nós vemos na maioria das igrejas. Uma das coisas que eu temo muito, e eu me preocupo muito, e eu sei que o Ramiro também se preocupa com isso, é quando acontecer alguma coisa comigo, ou quando eu tiver que sair de Cocal, ou caso a gente morra, caso eu morra, ou aconteça alguma coisa, o que será que vai acontecer com a igreja de Cocal? Se acontecer alguma coisa com o Ramiro hoje, o que acontece com essa igreja? Porque o que nós vemos muitas vezes em muitas igrejas aí, são pastores que têm 20, 30 anos de ministério naquela igreja, ensinando todos os domingos uma doutrina verdadeira. Assim que ele sai da igreja e convida um outro pastor, logo a igreja toda caminha para a doutrina daquele pastor. Tem muitos membros que dizem isso: não, eu sigo a doutrina do meu pastor. Se o pastor for calvinista, eu sou calvinista. Se o pastor é arminiano, eu vou ser arminiano. Se o pastor diz que a palavra de Deus é verdadeira, eu digo que a palavra de Deus é verdadeira. Se o pastor diz que a palavra de Deus tem erros, então eu também vou dizer que a palavra de Deus tem erros. Tem muitos membros da igreja dessa maneira, porque infelizmente são membros que não estudam a palavra de Deus, não têm uma doutrina, não são centrados de fato na doutrina.
E a preocupação de um pastor que busca a palavra de Deus é justamente essa: se um dia eu sair, o que vai acontecer com a igreja? Será que a igreja vai permanecer no Evangelho? Será que a igreja vai convidar um pastor que vai ser fiel à Escritura? Ou ela vai caminhar cegamente para aquilo que o pastor está ensinando? Ele diz então que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele usa o mesmo texto de Jesus. Jesus também disse a mesma coisa sobre os fariseus, que um pouco de ensino errado já acaba com toda a doutrina. Nós devemos nos preocupar com isso. Nós devemos de fato nos preocupar com aquilo que tem sido ensinado, não só no púlpito, não só nas EBDs, mas aquilo que tem sido pregado em casa, nas conversas entre os irmãos. Quando a gente, eu gosto muito de uma história, acho que talvez o pastor vai se lembrar, que eu lembro que ele leu esse livro também, que é o livro do Richard Baxter, o pastor aprovado, que em inglês é o pastor reformado, uma coisa assim, né? Logo no começo, ele descobre que a pregação de domingo não é suficiente para ensinar as pessoas. Ele conta então que logo domingo de manhã, né, que lá nos Estados Unidos geralmente culto é domingo de manhã, ele pregou sobre Jesus ser Deus. Se não me engano foi alguma coisa nesse sentido. E assim que ele foi almoçar, acabou o culto, ele foi almoçar na casa de uma senhora já com 20 anos de igreja, e perguntou: Jesus é Deus para você? E a resposta dela foi que não, acho que não. Acho que Jesus não é Deus não. Tinha acabado de pregar sobre isso. E a senhora já há anos e anos na igreja. E aí o pastor, o Richard Baxter, ele mudou a sua estratégia em começar a visitar os irmãos e catequizar os irmãos, ensinar de fato a doutrina da palavra de Deus. E é claro que ele diz que no final muitos ainda continuavam com as suas heresias particulares, mas ele fez o seu trabalho de ensinar a doutrina da palavra de Deus. Nós devemos sim nos preocupar com isso, e nós, como membros da igreja, como irmãos, e o pastor também é membro da igreja, os pastores também são irmãos, devemos também nos preocupar com aquilo que nós acreditamos, e não só sentar na cadeira e dizer: não, tudo que o pastor diz é verdade, eu vou aceitar, e eu não vou discutir, e eu não vou estudar, eu não vou correr atrás. E infelizmente nós diariamente, então todos os domingos e quartas-feiras, somos influenciados muitas vezes por coisas erradas. Paulo está colocando aqui para nós tomarmos cuidado com as pessoas, e ele diz até que quem dera se as pessoas, esses falsos mestres, fossem mutilados. Quem dera se acontecesse um mal com esses falsos mestres. Essa palavra mutilado, em outras versões, diz castrados. Então é isso que Paulo está colocando aqui. Quem dera se esses homens sofressem alguma maldição de Deus, para não influenciar a igreja. Agora, o que é interessante é que muitos desses falsos mestres não estavam no culto, não estavam dando EBD, não estavam ensinando, mas estavam indo de casa em casa, influenciando. Paulo diz lá em 1 Timóteo que existiam mulheres que iam de casa em casa e ficavam contando histórias umas para as outras e contrários à palavra de Deus. E existiam homens falsos mestres que se importavam com fábulas, se importavam, como ele diz, com histórias de senhoras, de velhas gagás, contando histórias e fábulas um para os outros, inventando coisas que de fato não estavam na Escritura. E o que nós vemos hoje com a palavra de Deus sendo distorcida, às vezes não no púlpito, mas às vezes entre os próprios irmãos, de casa em casa. Paulo parece duro aqui, mas na verdade ele está sendo bem amoroso com a sua igreja, como nós veremos daqui a pouco. Olha o que ele diz lá em Gálatas 1,
versículos de 6 a 10. Vou voltar um pouquinho do texto, que diz assim, Gálatas 1, 6 a 10. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O verdadeiro pastor, em sua pregação, ele não se preocupa em agradar pessoas. Ele não se preocupa se as pessoas vão elogiar a sua pregação, se vão dizer depois, olha pastor, aquela pregação foi boa, essa pregação foi excelente. O pastor não se preocupa, o verdadeiro pastor não se preocupa com isso. Na verdade, a sua preocupação maior deve ser se algum irmão chegar e dizer assim, pastor, a mensagem foi difícil para mim. Aí eu fico feliz. Pastor, essa mensagem quebrou com o meu coração e eu preciso me arrepender. E aí sim eu fico feliz. Porque nós não devemos procurar agradar pessoas. Ele está dizendo, se nós pegarmos um evangelho diferente daquele que está na Escritura, que nós sejamos anátemas. Essa palavra anátema é amaldiçoado. Sejamos amaldiçoados por Deus, se pegarmos um evangelho diferente. Agora, não está dizendo só para os pastores, mas para os membros da igreja também, para cada irmão que às vezes ensina o evangelho diferente daquele que de fato está na Escritura. E nós podemos pensar, mas isso é uma mensagem muito dura. Será que os pastores também anunciam mensagens tão duras assim como Paulo colocou? John Stott, que é talvez um dos pastores que foi mais amorosos no passado, ele diz o seguinte, no seu livro A Mensagem de Gálatas: arrisco-me a dizer, se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus quanto Paulo, também desejaríamos que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. O nosso desejo como igreja, nosso desejo como pastor, nosso desejo como membros de uma igreja, também deve ser que os falsos mestres desapareçam da face da terra. Por mais duro que isso seja, mas nós também devemos desejar isso. Se uma pessoa está pregando um evangelho diferente do evangelho verdadeiro, que na verdade não é outro evangelho, ele deve ser anátema, amaldiçoado, e esse deve ser o desejo do nosso coração, e devemos lutar contra isso. E por fim, versículos de 13 a 15, vamos ler, que diz assim também: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Nós fomos então libertos para amar uns aos outros, para cuidar da igreja de Cristo Jesus. Como então eles deveriam usar a sua liberdade recebida por Cristo? Eles deveriam usar a sua liberdade para, primeiramente, não dar ocasião à carne, não ser libertinos ao invés de libertos. Por isso que ele deixa bem claro aqui, não usar como libertinagem, e sim como liberdade. Nós somos livres em Cristo, mas somos livres
do pecado. Somos livres para não dar ocasião à carne. Somos livres para não viver em pecado, mas para viver na graça de Deus. E o que as pessoas pregam hoje em dia é: não, irmão, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Não, você pode ter a opção sexual que você quiser e ainda assim continuar sendo cristão. Não, você pode ter a doutrina que você quiser e ainda assim você continuar cristão. Não, se você quiser frequentar uma igreja evangélica e também frequentar a católica e também a Testemunho de Jeová, não tem problema. Não, se você quiser casar com uma pessoa que não é cristã, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você é livre para isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas não é o que nós vemos na Escritura, porque a Escritura ensina claramente a não darmos ocasião à nossa carne. Lutar contra a carne, viver uma vida em santidade, é justamente ser livre e não ser escravo. Você ser livre do pecado é obedecer ao Senhor em toda a verdade. Por isso que ele diz então que a liberdade nos torna servos. A liberdade verdadeira é me tornar escravo do meu irmão, é me tornar livre para servir o meu irmão. E é por isso que ele diz que a liberdade então me ajuda a cumprir o princípio maior da lei, que é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, como eu já amo a mim mesmo. Não quer dizer que eu tenho que amar a mim mesmo, mas eu já amo a mim mesmo. Assim como eu já me amo, eu tenho que amar o próximo ainda mais, ainda mais. A liberdade então nos leva a amar as pessoas, a amar os meus irmãos. Liberdade verdadeira me proporciona a amar o meu irmão. E por fim, usar a liberdade errado vai nos levar à destruição. Usar a liberdade para dar ocasião à minha carne, usar a liberdade para fazer aquilo que eu bem entender, vai me levar à ruína, vai me levar à minha própria destruição e vai levar a igreja de Cristo Jesus, a igreja local, melhor dizendo, também à ruína, como nós temos visto em igrejas próximas de nós, igrejas sucumbindo, sendo destruídas, entrando em crises, porque pastores não foram fiéis à palavra do Senhor, e porque a igreja deixou esses pastores ensinarem o que bem entendiam e não foram contra esse pastor. Podemos concluir então que talvez você pense assim, e alguns pensam, né? Ah, mas isso é palavra de Paulo. É Paulo que era muito duro com a igreja. Era Paulo que era assim. Jesus já não. Jesus já pregava uma mensagem mais amorosa. Jesus pregava uma mensagem mais tranquila, mais paz e amor. Não é porque Paulo que era muito duro, mas Jesus era mais tranquilo. E eu gosto mais de seguir a doutrina de Cristo do que a doutrina, entre aspas, de Paulo. Mas como nós vemos, quero ler dois textos rapidamente. O primeiro lá em Mateus 7, 15 a 20, que foi o que lemos no início. Olha o que ele diz, Mateus 7, 15 a 20, no Sermão do Monte. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. O que esse texto está dizendo sobre os falsos mestres, que Jesus está dizendo sobre os falsos mestres, é que nós devemos julgar sim
o que os pastores estão ensinando. Nós devemos sim julgar como os pastores estão vivendo, como os líderes da igreja estão vivendo, como os mestres vivem a sua vida com Deus. E se eles não têm vivido uma vida fiel ao Senhor, significa que são falsos mestres e devem sim ser julgados pela igreja. E ele diz no versículo 19 que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Então qual é o destino dos falsos mestres? O inferno. Eles vão ser jogados no fogo se não produzirem de fato bons frutos, porque de fato são falsos mestres e não são cristãos, não são verdadeiros cristãos. Então a mensagem de Jesus também não era uma mensagem só, entre aspas, de amor, mas Jesus também se preocupava com os falsos mestres se infiltrando na igreja como lobos vorazes. Lá em Mateus 15, 7 a 8, ele também diz o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Esses também são falsos mestres. Esses também são muitos irmãos dentro da igreja. Dizem que amam o Senhor, honram a Deus com os seus lábios, cantam louvores, mas o coração totalmente distante da palavra do Senhor. Não foi somente Paulo também que foi rude, que foi grosso contra os falsos mestres. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte, 2 Pedro 2, de 1 a 3: assim como surgiram falsos mestres, falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Há muitos falsos mestres que se infiltrarão na igreja, vão perturbar a igreja, vão levar muitos para viverem uma vida libertina, mas a destruição deles um dia virá, seja aqui ou seja após a morte deles. Por mais que essa palavra seja muito dura, no sentido de lutar contra os falsos mestres, nós podemos concluir desse texto que amar a igreja de Jesus é desejar que falsos mestres parem de impedir os irmãos de usar a sua liberdade que Cristo nos deu para amar o próximo verdadeiramente. Amar a igreja de Jesus é desejar que os falsos mestres parem de impedir os irmãos de usar a sua liberdade que Cristo nos deu para amar o próximo verdadeiramente, para amar a palavra de Deus, para seguir a Cristo, para pregar a palavra de Deus. Nós devemos nos preocupar com isso, devemos nos preocupar com aqueles que estão sendo introduzidos na igreja, nos preocupar se de fato são falsos mestres, se têm ensinado coisas contrárias à palavra de Deus. E essa não é só uma preocupação do pastor, essa é uma preocupação de toda a igreja. Se você ama a igreja de Cristo Jesus, então você tem que orar e desejar: Deus, por favor, nos tire, elimine os falsos mestres da nossa igreja. Por favor, tire esse joio que está no meio da igreja. Tire essas pessoas do meio de nós, ou então converta essas pessoas para que creiam verdadeiramente em Cristo Jesus. Devemos impedir que esses falsos mestres se infiltrem na igreja. Devemos usar a liberdade que Cristo nos dá para nos livrar também dos nossos pecados e das exigências
dessa falsa lei e passar a obedecer ao Senhor com liberdade. Devemos usar a liberdade que Cristo nos deu para amar ao próximo, e amar ao próximo é ensinar a verdade em amor, tanto na pregação da palavra de Deus no domingo, tanto no ensino de casa em casa. Amar a Deus é falar a verdade. Amar o próximo, amar a Deus também, amar o próximo, é falar a verdade em amor. É o tempo todo falar. Hoje a gente estava conversando ali no café, né? Falando sobre os fracos na fé. E muitas vezes nós utilizamos do nosso conhecimento para dizer assim: olha como eu sou um excelente cristão, eu tenho um alto conhecimento. E tem aquela pessoa que é fraca na fé, que não tem um conhecimento forte da Escritura, que ela fica ali no canto. Eu tenho que ensinar aquela pessoa a verdade. Se aquela pessoa prega ou acredita em algo que não está na Escritura, como eu falei sobre o Richard Baxter, que olhou para uma senhora de 20 anos de igreja e dizia que Jesus não é Deus. Eu também devo me preocupar com irmãos que não tenham conhecimento verdadeiro da Escritura e ensinar essas pessoas para que elas não caiam na doutrina de falsos mestres. A minha preocupação então, não só como pastor, mas como irmão, como discípulo de Cristo, é ensinar o próximo, ensinar a palavra de Deus às pessoas, para que elas vivam em liberdade, na liberdade que Cristo nos deu, e não da libertinagem que Satanás quer que essas pessoas sigam. Então que nós possamos, se você se diz como forte na fé, se você diz que tem uma boa doutrina, se você diz que conhece bem a Escritura, então ensine os mais fracos na fé, para que não caiam na tentação de seguir uma doutrina falsa. E assim a igreja se fortalece dia após dia no conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor ajude a nossa igreja, não só a igreja daqui de Piracuruca, como a igreja lá de Cocal, mas também as nossas igrejas ao redor aqui do Piauí. Ó Pai, ajude as igrejas que têm pastores fiéis à sua palavra, para que esses pastores se mantenham fiéis ao Senhor, se mantenham ensinando a doutrina correta. Ó Pai, nos ajude a nos mantermos fiéis na luta também contra o pecado, a nos mantermos firmes a buscar a santidade do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor fortaleça a sua igreja, principalmente as igrejas que têm colocado no coração que querem sim seguir a palavra de Deus, querem sim buscar a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a nos mantermos fiéis na verdadeira doutrina e a não cairmos na tentação de seguirmos falsas doutrinas para agradar o nosso coração. Ó Pai, ajude essas igrejas também que têm sido destruídas por falsos mestres. Ajude talvez aqueles irmãos, aqueles poucos irmãos dentro dessas igrejas que têm se mantido fiel ao Senhor. Fortaleça esses irmãos para que sejam contra esses falsos mestres que têm se infiltrado nessas igrejas, ó Pai. Sabemos que sempre haverá remanescentes do Senhor em cada igreja, Deus. Por isso pedimos que o Senhor fortaleça esses irmãos que têm ali se mantido fiéis ao Senhor, mesmo estando em igrejas que não pregam o verdadeiro Evangelho. Ajude-os, ó Pai, a combaterem a heresia. E, ó Pai, pedimos que o Senhor nos livre a Igreja Batista Nova Vida de futuros falsos mestres que podem entrar nessa igreja. Talvez quando sairmos como pastores, pastor Ramiro, eu e outros que virão, ó Pai, pedimos que o Senhor ajude, primeiro nos ajude, eu e o pastor Ramiro e os líderes da igreja, a nos mantermos fiéis à sua palavra, e também ajude
os futuros pastores dessa igreja a se manterem fiéis ao Senhor. E, ó Pai, pedimos também que o Senhor nos ensine cada membro da nossa igreja a seguir de fato a palavra do Senhor. Ensine cada membro a buscar a santidade. Ensine cada membro a também ensinar outras pessoas, os irmãos mais fracos, que talvez não tenham tanto conhecimento teológico, não tenham tanta doutrina, a entender o que a Escritura nos ensina. Ó Pai, que tenhamos amor por essas pessoas, que tenhamos amor pelos fracos na fé. E, ó Pai, que os fracos na fé também se fortaleçam na sua graça e procurem o conhecimento do Senhor, procurem conhecer mais a palavra do Senhor. Ó Pai, ajude cada dia mais a nossa igreja a se manter fiel a Ti. É o que oramos, pedindo essa graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastor?